Novela Laços de Família, capítulo 122, terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações. Só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Claro, deixa seu like também, o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele vai recomendar para outras pessoas também assistirem. E claro, deixa aqui o seu comentário, comenta aí o que vocês estão achando da novela, qual o personagem favorito de vocês e claro, de onde você assiste a novela. Vamos lá? Miguel desce as escadas da livraria muito triste. Na cena seguinte, Edu diz que não tem tempo de tomar café porque já está atrasado. Em seguida se despede e sai. Então Camila fala para Zilda sentar e tomar café com ela. Depois pergunta como Helena está e diz que Zilda chegou com uma cara estranha. Mas Zilda diz que está tudo bem e que Helena só está preocupada com isso tudo. E tem Clara e Nina morando lá também. É muita coisa na cabeça dela. O telefone toca e Zilda atende. E depois passa para Camila e diz que é o Dr. César. Camila fala com ele que lembra sim que tem que fazer um hemograma completo. Depois desliga e diz que tem que aproveitar muito aquilo ali, porque em breve vai ter que voltar para o hospital. Na outra cena, Bira e Clarice levam as malas de Capitu e Bira diz que Capitu está com um carrão e sai. Capitu pega um livro na estante e Pascoal chega. Nesse momento, Emma diz que vai descer com o Bruninho para ver o carro. E Capitu fala com Pascoal que ele comprou esse livro para ela quando ela nasceu. E quando ela fez 12 anos, ele leu para ela e diz que vai fazer o mesmo com o Bruninho. Pascoal fala que não sabe o que Capitu está fazendo da vida dela e ir morar com aquele cara. Mas Capitu diz que não tem escolha. Chora e fala que pode aceitar que Pascoal não a perdoe, mas pede para ele não virar as costas para ela, porque ela não consegue viver sem ele. A cena vai para Capitu se despedindo de Emma e pedindo para ela ficar com o Bruninho até amanhã, para ela arrumar o apartamento. Emma fala para ela ir com Deus e que ele ilumine essa nova jornada dela. Capitu e Simone entram no carro e saem. Na cena seguinte, Pedro liga para a casa de Helena, mas Clara atende e diz que ela saiu. Pedro pede para ela avisar que ele ligou e pede para Helena retornar assim que possível. E desliga. Depois, ele pergunta onde o diabo está e Socorro diz que não sabe, mas que ela deve estar andando de cavalo por aí. E Pedro diz que elas são uma dupla inútil. Na outra cena, Fred fala que só quer um café e pergunta onde Helena está, mas Clara, de mau humor, diz que não ofereceu nada para ele e só está fazendo um mingau para a filha dela e diz que só viu Helena sair, mas ela não disse aonde ia. Fred fala que ela está azeda hoje, hein? E Clara diz que está assim porque ele dormiu de calça ontem e continua dizendo que hoje o prédio se livrou da imundície. Fala que a prostituta saiu de carrão e levou todas as malas. Na outra cena, Pascoal fala que Emma está em uma alegria de dar dó e diz que ela e Capitu estão iludidas e pergunta como ela pode ficar feliz vendo a filha dela ir morar com um homem por dinheiro. Mas Emma pergunta se ele prefere isso ou prefere que Capitu volte para aquela vida. Pascoal fala que existem outras opções, um trabalho honesto, por exemplo. Nesse momento a campainha toca e Emma atende. É Fred que diz que queria falar com Capitu, mas Emma pergunta se ela não falou nada com ele. E Fred diz que então é verdade, né? Ela se mudou mesmo. E sai, triste. Na outra cena, Helena chega com flores para Camila e diz que aquela casa precisa de flores. Em seguida, Camila fala que quer logo poder arrumar as coisas dela, mas Hilda e Edu não deixam ela fazer nada. Em seguida, pergunta o que Helena tem. Helena fala que está bem, só está cansada e preocupada, o que é normal. É só isso. Mas basta ela ver um sorriso no rosto de Camila que o dia dela se alegra.
A cena vai para Miguel pensativo. Ele lembra de Iris dizendo que não era mentira e que bastava ele perguntar para Helena onde ela dormiu. A cena volta para a realidade. Miguel pega o telefone. Nesse momento, Cissa chega e pergunta onde ele foi de manhã e diz que não o vê desde ontem. Depois pergunta se ele falou com Helena se está tudo bem. Miguel fala que foi caminhar na lagoa e fala que falou com Helena e tá tudo bem, mas pede para Cissa não começar porque ele tá cheio de trabalho, e depois eles conversam e pede para ela ir trabalhar também. Cissa sai e Miguel continua pensativo. Na outra cena, Capitu e Simone chegam no apartamento e Capitu vê as flores e o cartão que Orlando deixou para ela e lê. E o cartão diz que ela terá muita felicidade nessa nova jornada. Com amor, Orlando. Simone diz que ele é um homem apaixonado mesmo, mas Capitu fala que isso não é amor e nem paixão, é vaidade, ele só gosta de tê-la do lado dele. Ela é como se fosse um acessório para ele. Na cena seguinte, Helena e Ivete conversam e Ivete diz que Pedro já ligou 2 vezes procurando por ela e fala que Pedro vai ficar na cola dela. E Helena diz que ela ter ido lá é como dizer que ela quer ele de volta. Então Ivete pergunta se o Miguel ligou. Helena diz que não. Ivete lamenta e diz que ele deve estar muito magoado por ela não ter aceitado o pedido de casamento. Mas Helena diz que sabe o que tem que fazer com ele, mas ainda não teve coragem. Nesse momento, Antônia entra com uma cliente e em seguida sai com Ivete. A cliente diz para Helena que ela não vai acreditar no que aconteceu. Ela foi pedida em casamento e tratou logo de marcar a data para ele não desistir, porque casar na idade dela, ela nem acreditou. Isso sempre foi um sonho. E Helena fica pensativa. Na outra cena, Tid pergunta para Márcia se o pai dele está atendendo e diz que queria pedir um dinheiro para ele para comprar flores para alguém. Nesse momento, Antônia chega e Márcia diz que Tid quer dinheiro, mas Laete está atendendo e ela mandou ele pedir para a madrasta dele. Então Antônia diz que vai ver na bolsa dela e entra para pegar o dinheiro para ele. E Raquel diz que sabe quem é a garota e conta que na colônia de férias ele não saía do lado da namorada. Mas Tid diz que Raquel que estava paquerando lá. Nesse momento, Viriato chega e pergunta quem está namorando. Márcia disfarça e diz que é ela. Então, Ivete chega e manda Viriato ir logo para não perder a hora do psicólogo. Na cena seguinte, Iris chega com o vilão e Pedro segura no braço dela e diz que sabe que ela foi na casa de Helena arrumar confusão. Mas Iris diz que foi só conversar e teve mesmo que falar umas verdades na cara dela e continua dizendo que sabe que eles passaram a noite juntos e que era só isso que ele queria, né? Todas as mulheres brigando por ele. Pedro fala que ela não tem o direito de se meter na vida dele, nem na vida da Helena, e diz que a partir de hoje ela não dorme mais na casa dele e manda ela arrumar as trouxas dela e sair. Iris diz que ele não pode fazer isso com ela e fala que Pedro vai pagar por isso. E sai. Na cena seguinte, Danilo fica bicorando Rita e depois diz que ela está até mais gordinha e que está gostando da ideia desse bebê. Depois fala que está pensando até em ser padrinho do bebê. Rita fica decepcionada e sai. Nesse momento, Alma chega e Danilo disfarça e pergunta se elas foram às compras e se Estela não comprou nada para ele. Estela diz que trouxe um remédio para combater os cabelos brancos para ele e entra. Mas Danilo vai atrás perguntando se ele tem cabelo branco. Na outra cena, Simone sai do banho e diz que adorou a suíte dela. E depois pergunta para Capitu por que ela está daquele jeito. Capitu diz que está pensando no que ela ainda vai ter que passar ali. E Simone pergunta se ela acha que Orlando vai morar com ela. Mas Capitu diz que não, que ela garçonier de luxo e quando ele enjoar vai jogá-la fora e arrumar uma mais novinha. E Simone fala que então ela tem que aproveitar e tirar o máximo disso.
e já ir pedindo logo um carro novo. Depois diz que ela é quem está usando ele, não ele usando ela. Capitu fala para ela ter calma, porque ela está só chegando. Em seguida, elas brindam essa nova vida. Na outra cena, Fred e Camila conversam e Fred diz que não viu a irmã se tornar esse mulherão. Camila fala que ele casou cedo e saiu de casa e ela foi morar fora, então ele não teve tempo de pegar no pé dela. Em seguida abraça Fred. Nesse momento Edu entra com Nina e Clara vem logo atrás. Camila diz que é ótimo que eles chegaram porque Fred já está atrasado para o trabalho. Então Edu diz que vai lavar as mãos para eles jantarem. Na cena seguinte, Iris reclama e diz que Pedro vai pagá-la. Martinha pergunta por que Socorro veio para o alojamento também. E Socorro diz que não ia ficar sozinha lá com Pedro não. Martinha sai e Iris continua reclamando e diz que vai falar com Alma ou então com Estela, mas que Pedro vai pagar por isso. Na outra cena, a campainha toca e Helena atende. É Miguel. Helena sorri e diz que está surpresa. Depois pede para ele entrar. Miguel pede desculpas por vir sem avisar, mas Helena diz que não tem problema nenhum e vai pegar algo para ele beber. E diz que não pode beber junto porque tomou um remédio e não pode misturar. Em seguida, Miguel diz que eles não se falam há dias e que ele veio até ali para eliminar qualquer tipo de constrangimento que tenha ficado. Mas Helena diz que ia mesmo ligar para ele e diz que ele foi maravilhoso na vida dela e que trouxe muitas coisas boas e continua dizendo que pensa nele com muito carinho. Mas Miguel interrompe e diz para ela dizer logo o que ela tem para dizer. Helena diz que o que ela quer dizer é que está terminando essa relação e diz que tem coisas no passado dela que ela precisa resolver. E Miguel fica em choque. Depois ele pergunta o quê? Helena diz que são coisas com Pedro. Na cena seguinte, Martim e Severino jogam cartas. Enquanto Severino rouba, Pedro chega e Martinha diz para ele não provocar o seu Pedro. Pedro passa por eles e só dá boa noite. Martinha diz que Pedro está muito solitário. Nesse momento, Iris e Socorro chegam e Iris pergunta se foi o Brutamontes que chegou agora. Depois pede para eles jogarem tchaca. Nesse momento, Martinha fala que Severino estava com mais cartas na mão e Iris diz que ele rouba toda hora e embaralha as cartas. A cena vai para Pedro chegando em casa pensativo. Na outra cena, Miguel pergunta se só agora que ela percebeu isso. Helena diz que não e que as coisas foram acontecendo e agora não dá mais para adiar. Miguel diz que entende e agradece por ela estar contando a verdade. Depois diz que espera que ela saiba o que ela está fazendo. Helena fala que quer que ele acredite no que ela sente por ele e diz que guarda um pinguinho de esperança lá no fundo. Miguel fala que a esperança é um risco que devemos correr. E nesse momento Clara chega com Nina e diz que já está entrando e não quer atrapalhar, e entra. Helena diz que queria dizer muitas coisas para Miguel, e Miguel fala que também tem muito a dizer, e diz que ele sabia que isso aconteceria, porque ele vive com esse sentimento de perda, mas o que fazia continuar era o coração dele disparar de amor. E em seguida fala que quando ele passar por essa porta, ele vai passar por um dos momentos mais difíceis da vida dele, que é ter que viver sem estar ao lado dela. Nesse momento o telefone toca e é Pedro que diz que ligou várias vezes e que soube que Iris foi ali, mas ele já a colocou para fora de casa. Helena diz que não pode falar agora e fala que retorna outra hora e desliga. Em seguida, ela diz para Miguel que ela achou que daria certo e que sabe que encontrou o amor da vida dela. Miguel diz que não consegue acreditar e que não vai acreditar nisso nunca. Nesse momento, Clara chega com Nina e diz que ela quer ficar com a vovó Helena. Em seguida, fala que vai fazer um chá para Nina e já volta. Miguel sorri e diz que Helena deve estar com a vida nova em casa.
e que uma criança é sempre uma alegria. Depois diz que pensou até em ter um filho com ela. Helena pergunta quando? E Miguel fala até pouco tempo atrás, quando ele achava que eles iam se casar, e diz que iria pedir isso para ela. Helena tenta se levantar e cai no sofá. Depois diz que levantou muito rápido e que agora ela precisa de um gole de uísque. Miguel vai correndo pegar o uísque para ela e pergunta se Helena está bem. Helena diz que já melhorou e agradece. E Miguel pergunta se ser mãe outra vez assusta ela tanto assim. Na cena seguinte, Pedro toma vinho e a cena vai para Martim e Severino jogando e Iris reclamando de ter que dormir no alojamento. Depois diz que essa situação não vai ficar assim e diz que vai falar com quem for preciso para ela voltar para casa e sai. Socorro vai atrás de Iris e a cena corta para Iris dizendo que a tratam como se ela fosse um cachorro, um lixo. Mas Socorro fala que se ela esquecesse Pedro não teria mais problemas. E Iris diz que não tem como. Se Helena, que ficou 20 anos sem vê-lo, não esqueceu, imagine ela que cresceu com ele. Na cena seguinte, Clara chega com o chá, mas Nina diz que não quer ir, quer ficar com a vovó. Helena diz que pode deixá-la ali e Clara entra. Miguel diz que também já vai e beija a testa de Helena. Helena pede para ele não esquecê-la e nem fugir dela e diz que um dia ele vai entender as razões dela. Miguel fala para ela não se preocupar porque ele tem certeza que nunca vai esquecê-la e sai. E a cena vai para Miguel caminhando na praia. Na cena final, Cissa diz que Paulo está com muito apetite e que ele deve estar fazendo muitos exercícios. Em seguida, Miguel chega e Cissa diz que ele chegou tarde ontem e pergunta se ele estava com Helena. Miguel fala que é bom todos estarem ali porque ele quer falar de uma vez só para todo mundo. Ele e Helena terminaram e diz que eles conversaram e acharam mais prudente assim. Cissa pergunta se ele não esperneou, não brigou, mas Miguel diz que não quer falar sobre esse assunto e diz que precisa trabalhar. Cissa fala que vai de carona com ele. Miguel fala só se ela for calada até lá e fala que vai esperá-la na garagem. E assim termina o capítulo 122 de Laços de Família. Pessoal, mais uma vez eu vou pedir para você que se inscreva aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante também que você ative o sininho de notificações. Só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Claro, deixa seu like. O seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E por último, deixe o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela. Qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam também? E também comenta aqui qual a cidade de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.